Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Hoje nós vamos falar sobre a fórmula de Bhaskara. É importante você saber o seguinte, quando a gente está estudando a fórmula de Bhaskara, eu vou escrever em português aqui. Quando a gente está estudando a fórmula de Bhaskara, muita gente já para e pensa, nossa, que coisa chata, isso não presta para nada, eu vou ter que fazer um monte de fórmula, eu não sei nem por que eu vou ter que fazer esse monte de fórmula. E não é verdade. Por que a gente estuda a fórmula de Bhaskara, bem como várias outras coisas na parte da matemática? A gente estuda a fórmula de Bhaskara porque a gente quer resolver equações de segundo grau. E as equações de segundo grau, elas são um tipo de problema que aparece em muitas e muitas áreas, tá? Então, o que acontece? Você está lá estudando uma determinada área, pode ser da física, da química, e você vai achar uma equação lá de segundo grau, e aí você vai precisar resolver essa equação de segundo grau. Então, é mais ou menos isso que os matemáticos fazem, tá? Eles estudam problemas que têm uma forma padronizada, eles estudam como que se resolve problemas que têm essa forma, e depois, toda vez que você chegar num problema da seguinte forma, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, você vai conseguir resolver esse problema porque você conhece a fórmula de Bhaskara. Quais são as nossas limitações aqui? Nesse vídeo, a gente vai dizer que a, b e c são reais. O que é isso? Quer dizer que eu estou tratando de um número real, do conjunto dos números reais. Ou seja, pode ser 1, 2, meio, 0,7, π... qualquer coisa que seja um número real. A gente não vai estar tratando, por exemplo, da unidade imaginária hoje. Nesse vídeo aqui a gente vai falar que o x também é real. Maravilha. Então como é que eu resolvo esse troço aqui se eu não sei como resolver? Isso aqui é uma equação difícil de resolver. Então acho que a gente podia pensar em uma outra coisa. Vamos começar o problema de um ponto que a gente conheça. Vamos dizer assim, ó. Vamos chegar numa equação, a partir de uma equação simples. Por exemplo, vamos falar primeiro que eu quero resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado é igual a 9. Beleza. Essa equação aqui, a gente sabe que x ao quadrado é igual a 9. Para eu resolver ela, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. E quando eu tirar a raiz quadrada de um número positivo, a resposta vai ser mais ou menos esse número. Então, raiz quadrada de 9, a gente sabe que é mais ou menos 3. Então, a gente sabe que raiz de x ao quadrado, que é x, é a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Ou seja, x para a gente tem dois valores. Ele pode valer mais 3 ou ele pode valer menos 3. Maravilha. Vamos tornar as coisas um pouquinho mais difíceis. Vamos partir de um segundo exemplo aqui, onde eu tenho x ao quadrado mais 5 é igual a 30. Essa também é tranquilinha de resolver. É só passar o 5 subtraindo para o outro lado. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual a 25. E se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, a gente já sabe que x vai ser igual a mais ou menos 5. Vamos pensar aqui em um outro exemplo agora. Vamos pensar assim, ó. Eu quero que x mais 3, tudo isso ao quadrado, seja igual a 36. Bom, se eu quero que isso aconteça, eu tenho que tirar a raiz dos dois lados. Então, raiz de x mais 3, tudo isso ao quadrado, vai ser x mais 3. E a raiz quadrada do outro lado vai ser raiz quadrada de 36, é mais ou menos 6. Então, aqui a gente tem duas equações. X mais 3 igual a 6. Da onde a gente tira que x é igual a 3. E eu vou ter x mais 3 é igual a menos 6. Da onde a gente tira que x é igual a menos 9. Então, eu tenho duas respostas aceitáveis, 3 e menos 9, para esse primeiro problema aqui que eu tinha, que é x mais 3 ao quadrado igual a 36. Vamos partir para um quarto problema agora, um pouquinho mais complicado, que é o seguinte. Vamos fazer uma divisão aqui. E eu vou tentar resolver essa equação aqui agora. X mais 7, tudo isso ao quadrado. Só que eu vou multiplicar isso aqui por 4. Isso aqui tem que ser igual a 100. Bom, vamos começar a resolver. Primeiro, divide os dois lados por 4. Então, eu vou ter x mais 7 ao quadrado igual a 25. Depois, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então, x mais 7 é igual a mais ou menos 5.
E fazendo o mesmo procedimento que a gente fez da outra vez, a gente vai chegar ou em x igual a mais 5 menos 7, que é menos 2, ou em x igual a menos 5 menos 7, que é igual a menos 12. Legal? Então, esses dois valores aqui vão me dar essa resposta. Vamos usar esse exemplo aqui para expandir um pouco o nosso horizonte. Se eu pegar esse lado aqui dessa equação e expandir antes de resolver, o que eu tenho? Eu tenho 4x mais 7 ao quadrado igual a 100, certo? Vamos expandir esse quadrado primeiro, então eu vou ficar com 4 que multiplica x ao quadrado mais x vezes 7 vezes 2, que é igual a 14x, mais 49 igual a 100. Agora eu vou passar esse 4 multiplicando pela propriedade distributiva. Então, a gente tem 4x ao quadrado mais 56x mais 4 vezes 49 vai dar 196, é igual a 100. Eu passo 100 subtraindo para cá, e eu vou ficar com 4x ao quadrado mais 56x mais 96 é igual a 0. Então, olha só, desse probleminha aqui da esquerda, que é um problema que a gente sabe resolver, se eu expandir esse problema, eu vou chegar nesse outro problema aqui, que é, na verdade, o mesmo, só que representado de outra forma, onde eu tenho três coeficientes reais. Eu tenho um coeficiente que eu posso chamar de A, eu tenho um segundo coeficiente que eu posso chamar de B, e eu tenho um terceiro coeficiente que eu posso chamar de C. Muito bem, o que é que eu faço com esses coeficientes agora? Bom, eu posso pegar e reescrever o meu problema de uma maneira que eu sei que eu vou saber resolver. Então, se o meu problema for escrito dessa forma aqui, ó, um número que multiplica x mais alguma coisa ao quadrado é igual a outro número. Isso aqui eu sei resolver. Então, isso aqui que eu sei resolver vai ser o meu ponto de partida. Então, vamos dizer o seguinte, eu vou ter três outros números que não sei a relação deles com A, B e C, mas ainda sei que são reais. Então, eu vou dizer que eu tenho um número P que multiplica x mais um número Q, tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a um outro número R, sendo que P, Q e R são reais. Então, olha só, como P, Q e R são reais, eu sei que eu vou poder brincar com eles um pouquinho. Mas uma coisa, para o nosso objetivo aqui, para que eu consiga ter a raiz quadrada de um número, eu preciso que R, por enquanto, seja maior do que 0. Ok? Então, o nosso R tem que ser maior do que 0 e o nosso P também tem que ser maior do que 0. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dividir os dois lados por P. Então, eu vou ter x mais Q ao quadrado é igual a R sobre P. Na verdade, o R pode ser maior ou igual a 0. Agora, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou obter x mais Q igual a mais ou menos a raiz de R sobre P. Eu vou passar esse Q subtraindo para lá. Então, eu vou obter x é igual a menos Q mais ou menos a raiz de R sobre P. Olha só que legal. Esse resultado aqui é importante para a gente. Porque se eu conseguir escrever o meu problema nessa forma que está aqui, eu consigo resolver. Agora, lá para a equação de Bhaskara, eu tinha o problema escrito de outra forma. Eu tinha o problema escrito da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E eu quero comparar aquela forma com essa forma que eu cheguei aqui. Então, nosso próximo passo vai ser expandir exatamente isso daqui, que é o nosso ponto de partida. Então, a gente vai ficar com P que multiplica. Vamos expandir aqui quem está dentro do nosso parênteses, né? Que vai ser o nosso quadrado. X ao quadrado mais 2qx mais q ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a R. O que eu faço agora? Passo P multiplicando todo mundo aqui. Então, eu vou ficar com px ao quadrado mais 2pqx mais pq ao quadrado é igual a R. E se eu passar o R subtraindo para lá, eu vou obter px ao quadrado mais 2pqx mais pq ao quadrado menos R, tudo isso igual a 0. Coloquei esse parêntese aqui só para agrupar os termos, tá?
Então, se eu for comparar lá com a forma original da equação de segundo grau, o que a gente tem? A gente tem que o P é o termo A, 2pq é o termo B e pq ao quadrado menos r é o termo C. Olha só que bacana. E agora eu preciso substituir todos esses termos aqui na minha fórmula de Bhaskara de um jeito que pareça simples para que eu possa resolver. Então, antes de substituir todo mundo lá, é importante eu descobrir quem é P, quem são P, Q e R, tudo isso em função de A, B e C. Então, a gente já descobriu que o A vale P. O B, ele vale 2pq. Como o P vale A, então o B vale 2aq. Se eu passar o 2a dividindo, eu vou descobrir que o Q, ele é nada mais do que B sobre 2a. Então, o P vale A, o Q vale B sobre 2a, e finalmente a gente vai ter que o C, ele vale pq ao quadrado menos r. E agora basta descobrir o valor de r. Então, o r, ele vai ser igual a pq ao quadrado menos c. O P vale A e o Q vale B sobre 2a. Então, o R, ele vale A que multiplica B quadrado sobre 4a ao quadrado menos C. Dá para cortar esse A aqui com esse quadrado. E a gente sabe que o R, então, vai valer B ao quadrado sobre 4a menos C. Legal. Deixa eu só abrir uma nova folha aqui e a gente já continua. A gente sabe que x é igual a menos q mais ou menos raiz de r sobre p, quando o problema é escrito da forma px mais q ao quadrado é igual a r. Então, a gente sabe que r é maior ou igual a zero e p é maior do que zero. E a gente quer saber quanto que vale o x se o meu problema é escrito da forma ax quadrada mais bx mais c. Maravilha! Para saber isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar utilizar as fórmulas que a gente deduziu lá atrás. Então, a gente descobriu que P valia A, a gente descobriu que Q valia B sobre 2A, então R vale B quadrado sobre 4A menos C. Para você que já conhece a fórmula de Bhaskara, você está vendo que as coisas estão começando a tomar forma aqui. Então, vamos substituir agora o P, o Q e o R aqui na minha formulinha que eu inventei, ou que eu deduzi sozinho. Então, x vai ser igual a menos q, então, menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de r sobre p. R é b ao quadrado sobre 4a menos c, e p, quanto que vale o nosso p? A. Vamos dar uma ajeitadinha nessa fórmula? X vale menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a. Eu posso pegar esse c aqui e multiplicar por 4a em cima e embaixo, e aí eu vou ficar com 4a quadrado embaixo do c, bem como eu tenho embaixo do b ao quadrado. É um MMC, então eu posso juntar tudo. Então, fazendo isso aqui, o que eu vou obter? Vamos passar uma divisãozinha aqui. Então, meu x, ele vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 4a ao quadrado. Bom, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, eu posso deixar essa raiz só aqui em cima e deixar o 2a separado. Então, isso aqui vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso divididos por 2a. E olha só, eu tenho duas frações aqui de mesmo denominador, então eu posso somar ou subtrair, dependendo do sinal. Então, para deixar nossa formulinha bonitinha aqui, x vai ser igual a, em cima, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac divididos por 2a, todo mundo. E essa aqui é a fórmula de Bhaskara, simples assim.
com alguns detalhes. Primeiro detalhe, se A e B são reais, sem nenhum problema, e C também é real, então o menos B aqui está tranquilo, o meu A ele tem que ser diferente de zero, porque senão eu não posso fazer essa divisão aqui embaixo. E eu tenho uma raiz quadrada aqui. Para o nosso x ser real, a única possibilidade disso acontecer é de o número que está dentro da raiz quadrada ser positivo. Então a gente quer que b ao quadrado menos 4ac seja maior ou igual do que zero. Ele tem que ser não negativo para a gente conseguir tirar a raiz quadrada. Por causa dessa condição importante aqui, este número aqui, ele normalmente é chamado de delta. Triangulinho, em grego, é delta maiúsculo. Então, a gente primeiro calcula o delta, vê se ele é maior ou igual que zero. E se ele for maior ou igual que zero, sabendo que a gente quer calcular um x real, a gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac, e a nossa raiz, o nosso x, ele vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta divididos por 2a. Maravilha, é isso que a gente queria. Então, essas duas formuletas aqui que a gente acabou de deduzir, elas são as formuletas importantes e elas vão te ajudar a resolver qualquer problema de equação de segundo grau, desde que o a seja diferente de zero e o delta seja diferente de zero. Aí você pode perguntar o seguinte, falar, pô, mas o que acontece se o a for igual a zero? Imagina lá, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se o a for zero, então 0 vezes x ao quadrado, seja ele qualquer coisa, vai ser zero. E a sua equação será bx mais c igual a zero. Isso aqui você sabe resolver sem fórmula de Bhaskara. Isso daqui a gente sabe que x é igual a menos c sobre b, desde que b seja diferente de zero. E ponto final, não precisa de fórmula de Bhaskara para isso, tá? Então, o a tem que ser diferente de zero e o nosso delta tem que ser maior ou igual que zero. E aí você pergunta, mas e se o delta for menor que zero? Tem como resolver? Tem, só que o nosso x vai dar complexo e isso é assunto para outro vídeo. Beleza? Se você quiser as folhas onde eu montei as aulas, essas anotações aqui, eu vou disponibilizar para vocês na legenda do vídeo. E aí, por enquanto é só. Até mais, pessoal.